Oi pessoal, bom dia. Acho ótimo que cada dia que eu gravo aula eu vejo o progresso do meu cabelo crescendo sem poder ser cortado nessa quarentena. Gente, hoje eu quero comentar com vocês a unidade 4 de literatura, tá? Para finalmente a gente entrar em trovadorismo. A nossa apostila traz um resumo bem sintético do trovadorismo, apesar de ter daí nas questões da apostila que estão lá em sala e em para casa, alguns exemplos maiores de cantigas, tá? Quero dizer desde já que eu vou mandar um material suplementar para vocês lá pelo Plural, lá pela plataforma, para a gente complementar esse conteúdo, tá? Bom, então eu já falei para vocês que a literatura ela é separada, vamos dizer assim, entre períodos, né, que conversam com a história, mas que têm características estéticas próprias, né? O trovadorismo vai ser a primeira manifestação literária de língua portuguesa, tá? Então o trovadorismo, ele é um movimento português, a gente começa a estudar literatura a partir da literatura portuguesa, para então, né, quando há o, entre aspas, aí, descobrimento do Brasil, a gente começar a estudar literatura brasileira, tá? Então, o trovadorismo, a gente já falou sobre ele, né, indiretamente. Ele começa no século XII, então por volta de 1189, 1190, então é há muito tempo, né? E o trovadorismo nada mais é... Bom, primeiro vamos falar sobre o que a gente considera literatura, né? Hoje a gente entende que a literatura tem um suporte, né? Que é o livro, e o livro, ele é escrito, certo? Então, para que você tenha acesso ao livro, ao conteúdo, né, literário, seja ele postado em internet, seja ele, enfim, escrito em qualquer suporte, você precisa saber ler para ter acesso àquilo que está lá, né? Então, a gente não tem essa premissa lá no trovadorismo, né? Porque no século XII, a maior parte das pessoas não era alfabetizada, né? Então, a maior parte das pessoas não sabia ler e escrever, tá? Então, o trovadorismo tem uma base muito forte pela oralidade, né? Por trova, a gente entende que são canções que eram criadas e cantadas nos palácios ou fora deles, e aí tinham as letras que se dividem em alguns tipos de cantigas, tá? Mas é isso que a gente precisa entender. Foi a nossa primeira manifestação literária portuguesa, mas não tinha a maior... É claro, né? A criação era escrita, mas a gente não tinha depois a propagação dessas cantigas pela maneira escrita e lida. Os trovadores iam cantando, né, o jogral ia cantando, e a gente tinha a disseminação dessas cantigas, tá? Algumas, a gente acredita, assim, que as cantigas surgiram, né, nesse ambiente de palácio, nesse ambiente em que a cantiga era feita para entreter os palacianos, né, por isso alguns textos, alguns materiais trazem as cantigas por nome de cantigas palacianas, exatamente por isso, porque eram cantigas cantadas nos palácios, mas a gente também tem essa manifestação cultural acontecendo com a plebe, tá? Acredita-se que as cantigas tenham surgido na região que hoje a gente entende como a França, que antes era chamada de Provença, né? E depois tenham ido se espalhado para a região ibérica, tá? Vocês estão lembrados que a gente falou de cantiga exatamente, e do trovadorismo, exatamente porque eu falei da língua portuguesa, da evolução da língua portuguesa,
né? E aí eu falei para vocês do galego português. Então essa região ibérica era a região da Galícia, ou seja, era lá em que havia essa mistura do português com o espanhol. Então, quando a gente vai ler as cantigas, se elas não estão atualizadas para o português, a gente tem uma super dificuldade, tá? Vou mandar para vocês também nesse material complementar um exemplo para que a gente tenha noção aí do que é esse galego português, tá? Bom, aí a gente tem ali na apostila, lá na página 76, um destaquezinho explicando o que são os trovadores, o segrel e o jogral, tá? Então, os trovadores eram quem criavam as cantigas. O segrel era um poeta que não fazia parte da alta nobreza, mas compunha e apresentava suas cantigas. Então, veja bem, o segrel era aquele que fazia para o povo, e o trovador era aquele que fazia para o palácio, tá? E aí a gente tem o jogral, que é o poeta do povo, que interpretava as cantigas, mas raramente compunha. Porque se ele era do povo, a gente já subentende aí que ele não tinha essa escolarização, então ele não tinha como fazer, como criar essas cantigas, porque ele não tinha acesso à escrita, à leitura, enfim, tá? A gente entende que esses poetas do povo, eles reproduziam as cantigas que já eram conhecidas, ou seja, mesma coisa quando a gente vê cantiga, escuta cantiga de niná, e a gente vai cantando, a gente canta, o pai canta pro filho, depois o filho canta pro filho e assim por diante. São cantigas de tradição oral, né? E é assim também que funcionava na época do trovadorismo, tá? Bom, então é a oralidade, essa transmissão pela fala que permite que as cantigas se disseminem e também que elas variem, né? Ou seja, vão nascendo outros tipos de cantiga conforme elas vão se espalhando, se disseminando, tá? O material de vocês traz aí na página 76 uma tabelinha que vai falar das diferenças entre as cantigas líricas. Então a gente tem 4 tipos, tá? As líricas, que são a cantiga de amor e a cantiga de amigo, e as satíricas, que são as de escárnio e de maldizer, tá? Por lírica, a gente já sabe, por conta lá de ter estudado gêneros literários, que o lirismo fala dos sentimentos, do eu, quase sempre de amor, né? Então a gente vai perceber que a cantiga de amigo e a cantiga de amor vão falar sobre os sentimentos, né? E tem algumas características específicas. A origem é de lugares diferentes. A cantiga de amor vai ter um eu lírico masculino. A gente precisa entender, de novo, relembrando, né? A diferença entre eu lírico e autor, tá bem? O eu lírico nas canções de amor é masculino, ou seja, é esse homem que vai falar de dentro do poema, ou seja, é um homem apaixonado que vai falar sobre a sua senhora, sobre a sua amada. Por senhora, toda vez que aparece a palavra senhora, a gente tá falando de uma amada, tá? Nas cantigas de amigo, a gente tem um eu lírico feminino, mas quem escrevia essas canções era uma mulher? Não, eram homens, tá? Se a escolarização já era muito rara para a população como um todo nessa época, piorou para as mulheres, que ocupavam majoritariamente um espaço do lar, especificamente, do cuidado das crianças, da família, enfim. Não era um direito das mulheres estudar nessa época e esse direito só vai ser conquistado muitos séculos depois, né? É importante a gente lembrar disso. Então é só o eu lírico, ou seja, na cantiga de amigo, quem vai falar é uma mulher apaixonada, tá bem? Qual é tem uma outra diferença aí entre as cantigas de amor e de amigo. Cantiga de amor tem uma relação de vassalagem. Eu não sei se vocês já chegaram em feudalismo, em história, mas a gente vivia esse período, né? O período do feudalismo. E no feudalismo a gente tem a figura do vassalo. Quem faz a vassalagem? A vassalagem é o vassalo é aquele
que serve um superior, tá? No caso é o senhor do feudo, né? Por isso ele chama a amada de senhora, tá? Ele vai fazer essa vassalagem amorosa para a sua senhora. Então, a mulher sempre vai estar em um patamar inalcançável, ele vai sempre agir como se ele fosse um servo dessa mulher amada, tá? É claro que é apenas uma situação lírica, né? De dentro da cantiga, não que isso acontecesse realmente, tá? E aí, na cantiga de amigo, a gente não vai ter essa figura da vassalagem, porque quem fala de dentro da canção é um lírico feminino. Então é uma mulher. Ela não faz essa vassalagem amorosa, tá? Dentro da cantiga. E aí a gente percebe uma outra coisa, uma estrutura mais repetitiva. É o que tá apontando lá a apostila de vocês. Então quase sempre vai ter um refrão que é retomado, tá? E o paralelismo que está aí na apostila, que é quando um verso dessas estrofes ele vai se repetindo. Normalmente pode ser o primeiro verso se repete em todas as estrofes, ou o último verso se repete em todas as estrofes, tá? Por que a gente tem essa repetição? Porque isso ajuda a memorização e automaticamente ajuda que essa cantiga se espalhe mais rapidamente, seja cantada por mais pessoas, tá? A gente tem outra diferença. Essas cantigas eram cantadas e tinham ambientes retratados dentro dela diferentes, tá? Então a cantiga de amigo, ela é uma cantiga palaciana. Perdão, inverti. A cantiga de amor é uma cantiga palaciana, era cantada nos palácios, enquanto a cantiga de amigo era uma cantiga mais popular, tá? Então ela estava sendo cantada na rua, nos ambientes. A gente tinha muita festa de rua, né? Nesse período. Feiras, enfim. Bom, e aí a outra marca distintiva, que também tem a ver com a vassalagem e com essa senhora inalcançável, é que o amor, ele na cantiga de amor, ele é sempre inalcançável, né? Então o homem que faz essa vassalagem, esse é o lírico masculino, que faz essa vassalagem, que tá sempre tentando alcançar essa senhora que é majestosa, enfim, muito bonita, esse amor ele é inalcançável, tá? Exatamente porque ela é perfeita, ela é grandiosa e ele é um vassalo, ele é um menor, tá? Então também tem esse sofrimento dentro da cantiga, tá? E na cantiga de amigo, normalmente a gente tem o eu lírico, a gente tem o eu lírico feminino, mas sempre sofrendo de saudade do seu amigo, tá? E quando a gente chama de amigo aqui, a gente tá falando do seu amado também, tá? Então, duas coisas aí fáceis para distinguir cantiga de amor e cantiga de amigo. Se aparece senhora, a minha senhora, e é um homem falando, a gente tá falando de cantiga de amor. Se aparece o termo meu amigo, nunca é uma coisa explícita, é mais uma coisa insinuada, e é uma mulher falando, a gente vai ter uma cantiga de amigo, tá bem? A gente percebe essa relação não só no trovadorismo lá do século XII, tá? Mas a gente vê que isso acontece também em outras manifestações culturais. O material traz como exemplo uma música do Chico Buarque, tá? Que é Olhos nos Olhos. E Olhos nos Olhos, eu vou mandar para vocês o vídeo junto com a aula. Vocês vão perceber que quem fala é um eu lírico feminino. Apesar de quem escreveu, de quem é o compositor da canção, ser o Chico Buarque, que é um homem, tá? Então isso acontece ainda hoje e é tranquilo, esse falseamento do eu lírico.
Você pode ser um homem e escrever como uma mulher, você pode ser uma mulher e escrever como um homem, não tem problema. Porque esse eu do papel, esse eu que tá no poema, ele é chamado de eu lírico. E aí, tá no campo da ficção, tudo pode, né? Bom, e aí a gente tem as cantigas satíricas. Sátira, é quando a gente tem de alguma forma uma crítica sendo feita, tá? Ou um sarro sendo tirado, se a gente quiser colocar de uma maneira mais simples de compreender, tá? E aí elas são duas também. Elas são as cantigas de escárnio e elas são as cantigas de maldizer, tá? As cantigas de escárnio, elas são um pouco mais indiretas. Indiretas no sentido de que, vocês vão perceber também, vou passar as cantigas para vocês, mas vocês vão perceber que na de maldizer, quando a crítica é direta, quando eles querem falar mal especificamente de uma pessoa, eles chamam a mulher de feia, eles chamam... Enfim, eles são mais diretos na crítica, tá? Existem palavras claras que identificam essa pessoa que está sendo atacada na cantiga, tá? E aí a linguagem também é uma outra característica. Nas cantigas de escárnio, ela é um pouco mais suave, ela é um pouco mais trabalhada, talvez tenha aí uma metáfora, uma coisa mais amenizada. E nas de maldizer, como o próprio nome diz, né, há uma coisa de falar mal mesmo, tá? Então a linguagem é mais agressiva, não tem esse cuidado, tá bem? Bom, aí o material traz na página seguinte, na 77, se a gente está falando de cantigas, o coletivo, a junção dessas cantigas vai se chamar de cancioneiro, tá? E aí o cancioneiro é essa coletânea. E aí tem três bastante importantes, tá? Tem o cancioneiro da Biblioteca Nacional, da Vaticana e da Ajuda. A gente tem bastante acesso ao cancioneiro da Biblioteca Nacional, porque, como o próprio nome diz, ele está na Biblioteca Nacional de Portugal, tá? Inclusive tem cantigas que foram musicadas e cantadas, que tem lá no site da Biblioteca Nacional, vou mandar para vocês verem também, tá? Bom, as cantigas, elas são em textos em poesia, em verso, são poesias, são textos em verso, né? Mas na época do trovadorismo, não era só isso que estava sendo escrito, tá? A gente também tem novelas, que são textos em prosa, que são não chegam a ser romances, porque são mais curtos, e normalmente são novelas de cavalaria, ou seja, ainda conversa com esse tempo histórico, né? E vai falar sobre os cavaleiros que saíam conquistar novas terras ou que saíam em defesa de um amor à donzela, tá? Então, às vezes a dama estava em perigo ou estava prometida a outro em casamento, e a novela vai narrar esse processo, tá? As novelas também são divididas em 3 ciclos. Então a gente tem o ciclo bretão ou arturiano, que vai falar do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Vocês já devem ter ouvido falar, né, do rei Arthur, dos cavaleiros, enfim. Tem filme que refaz esse percurso, a espada do rei Arthur, que o rei Arthur tira da pedra, etc. São histórias desse período, tá? A gente tem o ciclo carolíngio, que vai falar do Carlos Magno e dos 12 pares da França, que serão eles os protagonistas, tá? E tem o ciclo clássico, que vai apresentar histórias da antiguidade, como a Guerra de Troia. Então, esses textos da antiguidade, eles estão sendo retomados pelo trovadorismo, serão retomados no renascentismo e aparecem ao longo da história porque são narrativas fundamentais da história da humanidade, tá?
essas grandes guerras principalmente. Pessoal, hoje a aula é bem mais curtinha que as anteriores. Eu vou passar bastante coisa aí complementar. E é claro, a apostila vai ficar para que vocês façam em casa, tá? Vou gravar em breve um vídeo comentando as questões, que eu sei que tem faltado isso durante as aulas, tá? Vou mandar, se Deus quiser, essa semana ainda, tá? Então é isso. Beijo!